Queridos, a palavra de hoje tem como título Um coração de carne, um coração humano. Vou usar duas passagens para a gente refletir sobre elas, e a primeira delas se encontra em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Você que tem sua Bíblia, por favor, me acompanhe. Você que tem o aplicativo no celular, também pode acompanhar pelo celular, pelo tablet. É tanto aparelho eletrônico que a gente até nem sabe o nome. Mas o que importa é a palavra, né? Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 diz assim: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Queridos, a conversão, de que tanto a gente fala, é um processo. E é um processo que começa de dentro para fora. Ele começa dentro de mim, dentro de você, dentro daquele que se converte, e se externaliza em atitudes, em palavras, em um estilo de vida condizente com os ensinamentos do reino de Deus. Nesse processo de conversão, Deus ele transforma. Na verdade, ele faz um transplante de coração. Ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. O Bispo Hermes sempre ensina que na conversão há um deslocamento do eixo da nossa existência. Outrora vivíamos para nós mesmos, para as nossas próprias vontades. Mas uma vez conhecendo ao Senhor, se rendendo a Ele, a nossa vida, ela muda. E essa mudança se evidencia nesse deslocamento de eixo, em que eu deixo de viver para mim mesmo e passo a viver para Deus e para o próximo. A minha existência, ela funciona no sentido de servir ao Senhor e servir ao meu próximo. Não foi isso que Jesus ensinou? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, é nesse sentido que se dá a conversão. Eu costumo dizer que a gente conhece se alguém é convertido ou não pela diferença entre o parecer e ser, entre o falar e fazer, entre o conhecer e praticar. Porque a conversão, ela não é somente exterior. Repare, o coração ele fica onde? Dentro. Então Deus transforma primeiro o coração, não é algo externo. Você vai vestir uma roupa assim assado porque você se converteu, você vai falar assim assado porque você se converteu, você vai andar assim assado porque você se converteu. Mas quando na verdade lá dentro não mudou nada. Lá dentro continua pedra. E o exterior tem uma aparência boa, mas na verdade o que é dentro é maldade, é iniquidade, é ódio, é rancor, é falta de perdão. Então a conversão, quando você está na autoescola, você ouve muito essa palavra, né, Juan, Dani? Conversão. O carro ele vai fazer a conversão de jeito, ou seja, ele vai tomar uma rota diferente. Ele vai tomar um caminho diferente. Nesse processo de conversão, há o arrependimento, que vem do grego metanoia, mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de atitude. Então você se arrepende da vida que levava. A palavra de Deus diz: quem rouba não rouba mais, quem mente não mente mais. E aí você pode aplicar isso em todos os contextos. Você deixa de viver aquela vida e passa a viver uma vida diferente. Uma nova vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, isto tudo se fez novo. E nessa nova vida, você vai ter que adequar pequenas conversões, pequenos ajustes. E é uma metamorfose, isso mesmo, uma transformação constante. Eu brinco que se essa cor tem, vamos imaginar que essa parede tem uma cor amarela, e aí eu pinto ela de verde. Eu converti ela para o verde, certo? É a grande conversão, aquele momento que a gente se arrepende, entrega a vida para Jesus, decide servi-lo. Mas essa parede verde precisa chegar numa tonalidade precisa de verde. E esses pequenos ajustes, essas pequenas conversões, são justamente essas mudanças que Deus promove através das circunstâncias em nós, para que a gente chegue na tonalidade de verde precisa que Ele deseja.
E refletindo sobre essa questão do coração de carne, do coração de pedra, eu fiquei pensando, puxa, mas existem coisas que parecem potencializar um coração de pedra, parece petrificar o nosso coração. Vocês conhecem alguém que tem coração de pedra? Como que é uma pessoa com coração de pedra? Uma pessoa amarga, uma pessoa dura, insensível, uma pessoa indiferente, uma pessoa apática. E será que existe pessoas com coração de pedra no meio da igreja? É possível. É possível? É possível. Um dos aspectos que petrificam o nosso coração é a religiosidade. Às vezes, as pessoas colocam liturgias, tradições, experiências próprias como sendo mais importantes do que a vida humana, do que o amor ao próximo. Repara na parábola do bom samaritano. Passa o sacerdote, provavelmente muito preocupado com o seu ofício, não tem tempo de se dedicar àquela pessoa que estava ali, precisando de ajuda. Passa o levita, provavelmente muito preocupado também com o seu ofício, mas esquece do principal, de amar o próximo. Amar aquele que você não vai cruzar o seu caminho. Repare que tem uma passagem em que Jesus cura um homem num sábado. E olha como é o coração petrificado, o coração de pedra. Os religiosos, entenda religiosos, aqueles que vivem na religião, mas que não de fato se converteram. Em vez de se alegrarem que aquele homem foi curado, eles ficam revoltados com Jesus porque ele curou aquele homem no sábado. Você consegue entender isso? Em vez de eles se alegrarem, puxa, meu Deus, esse homem ele tinha uma enfermidade, esse homem tinha uma alma errada e veio Jesus o curou, puxa, que alegria! A palavra de Deus diz que nós devemos se alegrar com os que se alegram. Amém. E às vezes se alegrar com os que se alegram é muito mais difícil do que chorar com os que choram. Porque chorar com os que choram, relativamente pode ser fácil, mas se alegrar com os que se alegram, entra uma coisa chamada inveja. Entra uma coisa chamada... Eu acho que eu que merecia isso. Eu acho que eu que deveria ter essa bênção. Puxa, é isso que eu estou querendo para mim. Por que ele primeiro? Por que ela e não eu? E aí, em vez de se alegrar, se entristece. Mostrando que nesse sentido o coração ainda não é de carne. Está petrificado. Outra passagem. Os fariseus encontram uma mulher cometendo adultério. Aí o que eles fazem? Eles pegam uma pedra. Cada um pega uma pedra e chega até Jesus. Jesus, a lei manda a gente apedrejar. Repara o que o coração de pedra faz. Ao invés de acolher, ao invés de amar, ao invés de compreender, ao invés de se colocar na condição daquela mulher, porque todos nós somos humanos, estamos suscetíveis a erros, quem é que não está? Eles escolhem pegar uma pedra, mostrando a rigidez da lei, a rigidez da religiosidade que eles tinham, do amor e do apego a essas tradições, e não o amor às pessoas. E aí eles pegam aquela pedra e querem arremessar naquela mulher. Não arremessa porque Jesus intervém e diz que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, que ponto a religiosidade ela pode petrificar os nossos corações? Queridos, eu conheço casos de filhos que tiveram que sair de suas casas porque os pais são tão religiosos, tão insuportáveis, que o filho não consegue ficar em casa. Porque é tanto julgamento, é tanto apontar de dedo. Em outro caso, o coração se petrifica pelo amor às coisas, pelo amor à posição que ocupa, pelo amor às coisas materiais, aos bens, às riquezas. Jesus disse que a vida do homem ela não está nos bens que ele possui. Mas a gente vive numa sociedade de consumo que coloca para a gente que a gente tem que ter, que a gente tem que ter, que a gente tem que ter, e a gente esquece do ser. E aí a gente passa a amar as coisas e usar as pessoas.
os fins começam a justificar os nossos meios. E para nós termos, para alcançar aquilo que eu quero, eu abro mão do ser. Eu abro mão do ser fiel. Eu abro mão do ser honesto. Eu abro mão de ser justo. Eu abro mão de estar presente. Às vezes a pessoa está tão obstinada em um alvo que ela estabeleceu e abre mão de estar presente na sua casa, na sua família. Abre mão de ser esposa, abre mão de ser marido, abre mão de ser pai. Quando, na verdade, Jesus ele não nos promete o ter. Ele nos promete o ser. E, em consequência do ser, o ter pode vir. Mas o nosso foco não tem que estar no ter, mas no ser. E aí eu te pergunto, em qual área da tua vida o teu coração está petrificado? Um coração de pedra, um coração insensível. Às vezes, um irmão está do nosso lado no culto, e a gente está com o coração de pedra, endurecido, e não consegue ter a sensibilidade de perceber que aquele irmão não está bem. O semblante dele mostra que ele está triste, mas o nosso coração está tão endurecido, nós estamos tão indiferentes, nós estamos tão desalmados, desumanos, que não conseguimos perceber que o irmão que senta ao meu lado no culto está passando por uma dificuldade, está triste. Gente, é nítido, quando alguém não está bem, a fisionomia muda. Talvez você, marido, esteja com o coração tão endurecido que não consegue perceber que a tua esposa está passando dificuldades no trabalho e ela quer o seu apoio. Talvez você, filho, está com o coração tão endurecido que não consegue enxergar que o seu pai está passando uma dificuldade financeira e precisa das suas orações para que Deus dê sabedoria, dê estratégia, traga provisão para ele. Talvez você, esposa, esteja com o coração tão duro que não consegue perceber que o seu marido precisa de incentivo. Ele precisa de palavras de ânimo, de estímulo, porque onde ele vai, ele escuta palavras de desânimo, palavras que o desmotivam, que o colocam para baixo. A pergunta que o Espírito Santo faz à sua igreja essa noite é: em qual área da sua vida é preciso acontecer uma cirurgia? Em qual área da sua vida é preciso trocar o coração de pedra pelo coração de carne? A obra da cruz, a obra da redenção da cruz, ela visa, se não outra coisa, restaurar a nossa humanidade. Eu fico irritado quando alguém quer mostrar um Jesus distante do ser humano, um Jesus diferente das pessoas de sua época, um Jesus, sabe, meio de outro mundo, porque Jesus era 100% homem, igual a mim e você. Recentemente passava um seriado num canal, e quando Jesus ia falar, entrava uma voz assim, forte, sabe? Como se Jesus não tivesse uma voz comum, como a minha e a sua. E a gente aprende um Jesus tão desumano, tão longe da nossa realidade, que parece que é um Jesus que não pode se compadecer das nossas necessidades. Parece que é um Jesus que não tem coração de carne. E na verdade, esse coração de carne que a Bíblia fala, como que é esse coração de carne? É um coração igual ao de Jesus. A gente não canta aqui um coração igual ao teu. É um coração igual ao dele. Como é o coração dele? É um coração que se compadece, que sente misericórdia, que ama, que perdoa, que compreende, que acolhe. É esse o objetivo de cada cristão. Tem esse coração. Um coração livre de mágoa, livre de rancor, livre de ressentimentos. Um coração que confia, um coração que se entrega. Um coração sincero, transparente, verdadeiro. Irmãos, eu quero esse coração. Quantos aqui desejam esse coração? Glória a Deus. Então eu gostaria de, feitas essas considerações, refletir sobre um trecho do Novo Testamento para nós enxergarmos esse coração de carne em Jesus. Como era a sua atitude, o seu modo de vida. Nós vamos ler lá em Mateus, capítulo 14.
partir do versículo 13. O trecho conhecido como a multiplicação de pães e peixes. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali no barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantar da hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se dar-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. O que está acontecendo aqui? Jesus estava voltando de Nazaré, recebe a notícia de que João Batista foi morto. Jesus se entristece porque João Batista era seu primo, eles tinham uma ligação muito grande, só que já demonstra a humanidade de Jesus. Então ele tenta se refugiar, ele tenta ir para um lugar onde ele possa ficar sozinho, onde ele possa colocar a sua mente em ordem depois daquele baque. E quem é que não precisa disso? Ficar um tempo a sós, pensando sobre a sua vida. Só que Jesus faz isso e a multidão vê que ele está indo de barco para outra ponta do lago e dá a volta atrás de Jesus. E eu acho interessante que Jesus estava num momento difícil, de dor, de sofrimento, de aflição. Ele poderia muito bem falar: vai todo mundo embora, vá também de perto, porque vocês têm que respeitar o luto do meu primo. Eu não vou curar ninguém hoje, eu não vou falar com ninguém hoje porque eu estou triste, me deixe em paz. Qualquer um de nós faria isso, eu faria isso. Mas Jesus, diz a palavra, que teve compaixão. Versículo 14. Compadeceu-se, demonstrando cortar o coração de carne. Compadeceu-se da multidão. Jesus, ele não operou nenhum milagre, queridos, para mostrar que ele era o Filho de Deus, para se autoafirmar, para mostrar que ele era melhor, que ele era mais santo, que ele era poderoso. Ele operava os milagres porque ele se compadecia do povo, ele sentia misericórdia, ele sentia na sua pele, na sua carne, as dores daquele povo. Ele tinha altruísmo, ele tinha empatia, ele se colocava no lugar daquela gente sofredora. Ele não operou esse milagre que nós vemos aqui para mostrar que ele era o tal, não. E nem operava milagres para ficar divulgando: aqui tem milagres, vem para cá. Não. Ele operava porque ele amava. Ele estava imbuído de sentimentos, de entranhas, de afetos por aquele povo. Então Jesus começa a curar. Jesus começa a fazer milagres. Começa a ensinar para aquela multidão. E ao cair da tarde os discípulos querem dar uma de espertalhões. Querem ensinar Jesus. Querem dar ordem a Jesus. Senhor, tem muita gente aí, é melhor despedir todo mundo, porque não vai ter comida para ninguém aí, já está tarde. Mas Jesus reconhecia que aquela multidão tinha recebido um maná espiritual, mas precisava também se alimentar. Era muita gente numa região deserta, distante, que estavam com fome. Jesus se compadece da fome deles. Jesus percebe que eles precisam não só da palavra, mas também do alimento, do pão. E aí faz um milagre.
E eu queria trazer para a nossa realidade. Nós somos responsáveis por levar o pão. Nós não somos discípulos. Jesus, ele pega o pão, parte e dá aos discípulos para que os discípulos levem a multidão. Ou seja, nós discípulos temos a tarefa de levar o pão. O que o pão representa? Primeiro, o pão ele representa a própria palavra e o próprio Jesus, que ele diz: eu sou o pão da vida, pão vivo que desceu do céu. Então nós temos a missão de levar a palavra. Mas o pão ele também representa outras coisas, dentre elas o alimento. O pão ele é um dos alimentos principais em qualquer pirâmide alimentar, de qualquer cultura, de qualquer povo. A maioria dos povos, na história da civilização da Terra, se alimentava de pão. De todo mundo que gosta de um pãozinho francês, quentinho, manteiga, eu adoro. Jesus, ele se importava com o que era espiritual, mas com o que era terreno. E é aí que a gente precisa refletir. A oração que ele ensinou dizia: Pai Nosso, ou seja, o transcendente, a nossa ligação com Deus, o espiritual, certo? Mas também dizia Pão Nosso, ou seja, a realidade, a necessidade, Pão Nosso. Deus ele nos confia esse pão. Porém, muitas vezes nós guardamos o pão. E quando a gente guarda o pão e deixa ele lá, o que acontece com o pão? Ele morre. E aí estraga. E aí não tem mais como se alimentar dele. Muita gente recebe de Deus esse pão. Recebe de Deus um chamado, um ministério, um talento, uma habilidade. Algo que é para servir ao próximo. Mas aí enterra. Deixa de lado, de escanteio. E aí vai morfando. Deus ele nos dá o pão, certo? Nós dividimos e ele multiplica. Assim é a lógica do reino de Deus. Ele dá a você, seja lá o que for, você reparte, divide, e olha que doideira, ele multiplica. Mas se você não reparte, ele não dá mais. Se você não divide, ele não pode multiplicar, porque aí você tira um elemento da equação. Se você guarda para você, ele diz: tá bom, você já tem para você, então eu vou dar para outro. Assim, nós devemos entender que o pão, ele representa a necessidade. Se o pão representa a necessidade, nós somos portadores desse pão, eu preciso entender qual é essa necessidade. E eu te pergunto, qual é a necessidade do teu colega de trabalho? Qual é a necessidade do teu vizinho? Qual a necessidade do teu familiar, do teu amigo? Qual a necessidade do teu colega de faculdade? Como nós vamos identificar essa necessidade se o nosso coração será um coração de carne? Às vezes esse pão que você vai levar é um abraço, é um aperto de mão, é um sorriso, é um conselho. É ouvir o que ele tem para falar. É uma palavra de consolo. Queridos, nessa noite eu não sei qual o pão que você tem que levar. Mas eu sei que você tem que levar. Eu sei que você tem que repartir. E quando repartir, o Senhor vai multiplicar. Você crê nisso? Ele vai multiplicar. E repare, sobram 12 cestos. Um cesto para cada discípulo. Ou seja, Deus ele se importa também com você. À medida que você se envolve com Deus, que você se importa com o próximo, Deus demonstra que se importa contigo. Deus demonstra que Ele cuida de você. Ele demonstra que é fiel a você. E que você não tem que se preocupar se você busca primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas elas são. Então eu queria fazer aqui
Um ato só para ficar mais didático, mais duro. Cabral, segura aqui essa pedra. Deixa eu te dar essa pedra aqui. Levanta assim para todo mundo ver, ó. Tem uma pedra na mão do Cabral. Jonathan, pega aqui esse pão. Levanta aí para todo mundo poder ver. Agora a mensagem vai chegar na conclusão. E aí você vai, eu creio que Deus vai facilitar o teu entendimento. Pedras na mão, coração de pedra. Pão na mão, coração de carne. Deus não nos chamou para carregarmos pedras. Deus não nos chamou para apontar. Deus não nos chamou para condenar, para julgar. O Filho do Homem não veio para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quando você tem pedras na sua mão para arremessar, para condenar, para destruir, isso demonstra que você tem um coração de pedra. Mas quando você tem pão na sua mão, e esse pão não é para si, é para o próximo, é para servir, representa a necessidade do outro, representa que você se importa com o outro, com aquele que padece, seu coração certamente é de carne. Eu te pergunto, o que você deseja carregar em suas mãos? Que tipo de coração você deseja ter? Queridos, a igreja tem se tornado uma igreja de desalmados, de gente apática, de gente indiferente. Você passa por um mendigo na rua e diz assim: não tenho nada a ver com isso. Não é um problema meu. Não sei quem é, não sei de onde veio, nem sei para onde vai. Quem disse que você não tem nada a ver com isso? Aquele que está ali é um próximo, é um semelhante, alguém que é a imagem e semelhança de Deus e que você deveria se importar. E aí a igreja fica enfatizando tanto o poder, tanto o Pentecostes, tanto o Espírito Santo, tanto os dons, tanta coisa. Só que o Espírito Santo não quer ser derramado sobre desalmados. Ele quer ser derramado sobre homens que desejam ser humanos, sensíveis, amar, servir. E não apenas uma demonstração de poder, de talento, de dons. Não apenas shows, espetáculos. É hora da igreja despertar. É hora da igreja formar um coração igual ao teu. Um coração de carne, sensível. Um coração que ama. Um coração que vai lá onde está o necessitado. Onde está aquele que precisa. Queridos, disso se trata o Evangelho. Disso se trata o reino de Deus. Pode baixar, Gabriel. Disso se trata. Disso se trata. O amor que Jesus ensinou. É preciso se sensibilizar, queridos. A gente está numa sociedade corrompida, imoralidade, é prostituição, é drogas assolando, é crack para lá, é crack para cá, é violência, são mortes. E a gente fica numa alienação, pedindo para Deus levar a gente para o céu, quando na verdade a gente traga o céu para a terra, quando na verdade Ele quer que a gente o encontre na face de cada um daqueles. Queridos, você pode imaginar o que é uma mãe que perdeu o seu filho numa troca de tiros. Filho esse que era inocente, que não tinha envolvimento com o tráfico, que não tinha nada a ver com aquela situação. Você pode imaginar o coração de um pai que está enterrando um filho, invertendo a ordem natural das coisas. Você pode imaginar gente de uma hora para outra, mora num local que não é legalizado e vem a prefeitura expulsa de fora, para Deus sabe aonde. Você pode imaginar o que é viver no lixão, o que é viver debaixo de uma ponte, o que é ter um filho com câncer, o que é estar no orfanato, tendo 7, 6 anos de idade, não conhecer seus pais, sua mãe, seu pai, não ter ninguém para conhecer. São desses que a igreja deve se preocupar, queridos. Mas eu creio que Deus quer levantar na reina homens e mulheres com coração de carne. Homens e mulheres humanos, gente. Deus não quer fazer da gente anjos, nem super-homens, nem mulheres maravilhas.
Ele não quer que a gente demonstre o poder dando Kamehameha, nem nada disso, não. Ele quer que a gente demonstre o poder de Deus através do amor e das nossas atitudes. Queridos, como mais humano, mais divino. Se você quer se parecer com Cristo, seja humano, seja gente boa, seja boa praça, ame, ajude, facilite a vida de alguém, faça o bem. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu gostaria de orar. Eu gostaria que você tivesse a humildade de reconhecer onde você precisa de um coração de carne. Eu gostaria que nós tivéssemos a humildade de identificar onde nós precisamos servir e levar o pão. Porque muitos estão famintos. Muitos estão famintos. Muitos têm fome da palavra, de uma palavra que nunca ouviram, de uma boa notícia que nunca lhe chegou aos ouvidos. Muitos precisam de uma palavra que conforte, que console, que transforme suas vidas, que restaure o seu lar, o seu casamento. Muitos precisam de um agasalho nesse frio. Muitos precisam de um abraço porque nunca receberam. Muitos precisam de um pedaço de pão. Literalmente, porque não tem o que comer. E Deus quer usar homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, anciãos, que portam um coração de carne batendo dentro do peito, um coração que sente dor, um coração que se entristece, um coração que sabe a dor que está no coração do Pai quando ele olha para tanta injustiça, para tanta corrupção, para tanta opressão ao pobre. Será que você pode emprestar o seu coração um minuto para pulsar na batida do coração do Pai e sentir um pouquinho da tristeza que ele sente quando olha para tanta injustiça, para tanta imoralidade e para a alienação e o circo que muitas igrejas se tornaram? Senhor, eis aqui um povo que deseja um coração como o teu. Um coração, Senhor, que não quer se envaidecer com as coisas desse mundo, que não quer se ensoberber, Senhor, não quer, Senhor, ser um coração prepotente, um coração cheio de orgulho, cheio de si mesmo, um coração egoísta, um coração de pedra, um coração que não se importa com ninguém, um coração, Senhor, injusto, um coração amargurado, um coração, Senhor, que só entristece a quem está perto. Ó Deus, não queremos um coração de pedra, mas queremos que a tua promessa, que a tua palavra se cumpra em nós, que haja em nós um coração de carne. Ah, Senhor, porventura, Senhor, se houver em nós um coração de pedra, faz esse transplante agora, Deus. A hora é essa. Nós estamos disponíveis para a tua cirurgia, Pai. Nós estamos abertos agora para que o Senhor mude o nosso coração, que o Senhor transforme o nosso coração. Pai, queremos ter um coração como o teu. Senhor, nos faz homens e mulheres sensíveis, homens e mulheres, Senhor, que percebem a realidade, que se importam, que são agentes, Senhor, subversivos, instrumentos do Senhor para levar a paz, para levar o amor, Senhor, para acolher, para abraçar, para amar, para trazer esperança, Deus. O mundo precisa de pessoas que tragam esperança. Não queremos mais ser pais insensíveis, filhos, Senhor, de coração endurecido. Não queremos, Senhor, mais carregar hoje no nosso peito amargura com relação a um familiar, com relação a um amigo ou a um vizinho. Não, Senhor. Queremos nessa hora que esse coração de pedra venha se diluir. Que possamos ter um coração como o teu, Deus, para amar, para servir. Eis aqui instrumentos teus, ó Pai, para que possam operar justiça nessa terra, Senhor. Por isso nos transforma, Deus. Nos transforma, Pai. Nós não temos a condição de mudar o nosso coração, mas pedimos que o teu Espírito faça essa obra em nós. Para a glória do teu nome.
Deus continue te usando dessa maneira. Glória a Deus. Sabe, queridos, o estágio final do processo de aperfeiçoamento que Deus realiza em nós, a boa obra que Ele começou Betel para completar, ela tem como finalização justamente nos tornarmos humanos. A gente tem a lógica que o processo contrário, não, somos homens e vamos caminhando de glória em glória até virarmos deuses ou anjos. Não. Só ver como o próprio Cristo fez, que mesmo sendo como Deus, se esvaziou e tomou a forma de homem, para nos deixar a referência, o padrão do que é ser a imagem e semelhança do Senhor. Todos nós, queridos, estamos nesse processo. E a nossa humanidade que foi perdida, ela está lá resgatada em Cristo. Ele é a nossa referência de humanidade. E assim, como dizia Lulu Santos, caminha a humanidade para se tornar mais humanos. Não perca essa palavra no seu coração. Coração de carne é esse coração que se compadece, que sente com, que entende, que padece junto, que não se torna anestesiado. Ser mais humanos, queridos. E o mundo precisa disso. É interessante, né, que, como diz aquela frase, que todo menino, ele um dia, ele quer ser homem, todo homem quer ser rei, e o rei quer ser Deus. Só Deus tomou o caminho contrário, sendo como Deus quis ser Deus, para nos deixar essa mensagem de sermos humanos. Amém? Alan, que Deus continue te abençoando mais e mais. Eu dei uma demonstração que significa uma pedra dura. E ele deu uma demonstração com o pão. Eu com uma pedra, eu mantive o braço. Pedra. E ele com um pão, ele cedeu. Aquele é mais fraco dele. Não, também. Aí ele está. Eu não acho que eu só dei uma demonstração das pessoas, que é uma pessoa de pedra. Interessante. Ele não cede. É verdade. Ele não cede. Deu uma demonstração. E outra. Você conseguiria compartilhar a pedra, reparti-la? Ele conseguiria o pão, a pedra não. Tu vê que ele cedeu. Ele baixou o braço. Amém. Queridos, nós vamos nesse momento dizimar e ofertar a casa do Senhor. Vou pedir para você que está passando por envelopes. Caso você precise,